Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso, né? Evitar ficar falando o tempo inteiro lá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta aqui com vocês, porque eu falo isso daí na abertura de todos, né? Acaba ficando chato, mas virou um vício, virou a mania, tá? Nós estamos falando sobre acentuação gráfica e a lógica. Vamos entender como é que é a lógica disso tudo, como é que funciona essa brincadeira, né? Como é que é lógica em acentuação. Vamos pensar, né? Vamos pensar. O cara precisava acentuar as palavras, como nós dissemos. Ele podia acentuar tudo, só que ele tinha de conhecer todas, tá? Não acentuar as palavras significaria todo aquele rolo. Então, o que ele precisaria fazer? Ele precisaria acentuar aquilo que fosse necessário, tá? Necessário. Então, a primeira coisa que ele fez foi organizar as palavras em uma estrutura, tá? Ou seja, separar nas 4 partes de palavras que têm a sua tonicidade. Ou seja, se eu vou colocar um acento, eu vou colocar o acento na sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então ele separou as palavras, de uma maneira geral, em grupos pela tonicidade da sílaba, tá? Então o que ele fez? Vamos lá, vamos lembrar, olha só, o que ele acaba fazendo aqui nessa brincadeira. Vamos lá para o quadro menor. Ele separa em 4 bloquinhos. As oxítonas, que são a última sílaba tônica, paroxítona, que é a penúltima, proparoxítona, que é a antepenúltima, e as monossílabas tônicas, que são aquelas palavras com uma única sílaba forte. Aí as monossílabas átonas não são acentuadas, tá bom? Então ficam fora desse grupo. Quando ele montou essa estrutura, ele criou a seguinte perspectiva. Qual perspectiva foi essa? Qual delas eu tenho mais e tenho menos? Né? Porque, afinal de contas, a gente sempre procura realizar o trabalho de uma maneira que se torne mais prático para a gente, não é assim? Ou seja, que eu consiga, com maior clareza, com maior facilidade, fazer as coisas acontecerem mais rapidamente. Então, o que ele fez? Ele pegou e separou, ele descobriu uma coisa, que essas 4 listas ali não eram do mesmo tamanho, nem tinha por que ser, né? A coisa não é assim calculada. Como é que as palavras vão surgindo? Elas vão surgindo pela necessidade. Teoricamente, o que a gente imagina? Que as palavras menores são mais fáceis e começam antes, as maiores são mais difíceis e ficam para depois, tá? Porque eu vou criar uma palavra gigantesca, sendo que eu posso criar uma palavra simples e pequena, tá? Então, na verdade, é assim, a primeira palavrinha que você gasta rapidamente, você gasta, são as monossílabas, porque elas são pequenininhas, tá bom? É um arranjo de vogal com consoante. Qual é aquela que você leva mais tempo para produzir? Uma paroxítona, porque ela tem que ter no mínimo 3 sílabas, tá? Então, o que ele observou? Ele observou o seguinte, que das 4 modalidades, aquela que existe em menor número de palavras é essa daqui, ó. A proparoxítona. Por quê? Porque como é uma palavra grande, ela tem bem menos do que as demais, tá? Em segundo lugar, a que tem em pouca quantidade, ou seja, tem um pouquinho mais, mas ainda é bem pouco, são as monossílabas tônicas. Em terceiro lugar, as oxítonas. Essa aqui já tem bastante. Agora, as paroxítonas são as que existem em maior quantidade. Qual maior quantidade é? Se você somar, por exemplo, as proparoxítonas, monossílabas tônicas e oxítonas, você não vai ter nem a metade das paroxítonas. Então, o que a gente faz? Pela lógica, né? Pensa comigo, qual que é a forma mais inteligente de se trabalhar? Simples. Eu vou trabalhar sempre com o que é mais fácil. Por que com o que é mais fácil? Minha gente, porque o fácil eu consigo resultado. Eu treino, eu aqueço, tá? Eu aprendo para a hora de fazer as mais difíceis, tá? Então, o que ele começa? Ele começa pelas proparoxítonas. Qual é a ideia dele de proparoxítona? Veja só, é uma ideia muito simples. Muito simples. Se eu tenho proparoxítonas e eu tenho pouca mesmo, ele fala, quer saber uma coisa? Proparoxítonas, como eu tenho pouca, eu não quero pensar, eu vou acentuar todas. Então nasce ali a primeira regrinha. Vamos lá em cima. Acentuam-se. O quê? Primeiro, quando ele falou das proparoxítonas, foi muito simples. Proparoxítonas, todas.
Resolvi o meu problema. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Acabou. 25% do meu problema já foi embora. Tá? Então, proparoxítona é acentuada sem exceção. Falou, bom, resolvi uma parte. Lógica, para onde eu vou agora? Para a segunda mais fácil, que são as monossílabas. Só que aí, vejam só, ele pensou assim, poxa, foi legal acentuar todas as proparoxítonas, porque eu tenho pouquinho, então eu não tenho que pensar. Regra, proparoxítonas todas. Tá? As monossílabas eu também tenho pouco, só que agora eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu não tenho a mesma característica da monossílaba para proparoxítona para usar a mesma regra. Vejam, uma monossílaba tem uma sílaba só. A proparoxítona tem que ter no mínimo 3. Monossílaba eu acento no final, proparoxítona na antepenúltima. Então aí elas não são. Qual a única semelhança? Pouca quantidade. Mas nada que justifique eu usar a mesma regra para acentuar as duas. Então ele começa a pensar e olhar e observar. E aí ele faz uma descoberta bastante importante, que é qual? Veja, como ele estava olhando a monossílaba, e a monossílaba tem uma sílaba só, ele percebeu que havia uma característica na monossílaba que você encontraria em todas as palavras. Que era o quê? A maior parte das palavras terminam sempre da mesma maneira. Eu vou mudar só a cor da minha caneta, que é para poder fazer essa estrutura. Ele percebeu o seguinte, que a maioria das palavras, a maior parte das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas e monossílabas tônicas terminam de 3 formas. Terminam em A, em E ou em O, acompanhados ou não de S. Tá? Quando eu digo acompanhado ou não, porque pode ser uma palavra com S ou pode ser plural, não ter o S no final. O japonês tem S e não é plural, tá bom? Então, o que ele fez? Ele descobriu que a maioria das palavras é terminada dessa maneira. Então, ele pensou assim, vamos voltar lá, olha só, você vê aqui surgindo, eu volto para minha caneta vermelha. Legal porque você acompanha o que eu estou fazendo, tá? Então, olha só, o que ele pensou? Ele falou, bom, as proparoxítonas eu acentuei todas, mas as monossílabas eu não posso acentuar todas, mas eu posso fazer o quê? Acentuar por uma característica comum a todas. Se a proparoxítona, como as demais, terminam em AEO e a monossílaba também, a sua maioria termina em AEO, eu vou fazer o seguinte, proparoxítonas eu acentuei todas, não fiz distinção, mas e as monossílabas? Quase todas, porque a maioria termina em AEO. Então ele veio aqui e construiu a segunda regra, que é o quê? Monossílabas tônicas terminadas em AEO são acentuadas. Pronto, metade do meu problema foi embora. Tá? Qual que é a lógica? Para onde eu vou agora? Eu vou para as oxítonas. Muito bem. Agora vejam só. Eu cheguei num outro dilema. Proparoxítona e monossílaba eu tenho pouca. Oxítona eu tenho bastante. Então, essa similaridade já não tem mais. Qual a única coisa que eu tenho em comum entre elas agora? Tá? É que a maioria delas termina em AEO também. Termina em AEO também. Bom, então, é a única semelhança. Mas ele começou a estudar e falou assim, mas espera um pouquinho, tem mais uma semelhança. Qual é? Vejam, a maioria delas termina em AEO, só que eu tenho uma semelhança com a monossílaba tônica, que é qual? A monossílaba tem uma sílaba só, então é acentuada no final. E a oxítona tem mais de uma, mas também é acentuada no final. Então, opa, agora eu tenho uma semelhança entre a monossílaba tônica e a oxítona. A maioria termina em AEO e as duas estruturas são acentuadas no final. Problema, pouca monossílaba, muito oxítona. O que eu faço para resolver? Eu falo, bom, eu poderia criar uma particularidade para a oxítona para não poder mudar muito essa regra, porque a regra está bonita, não está? Qual que é a minha regra? Pessoal, proparoxítona todas e o resto AEO, acentuo com AEO. Eu falei, se terminasse aí estaria bom, mas não. Ele falou, bom, eu tenho que botar oxítona. Então ele falou assim, e se eu encontrasse uma quarta terminação? Uma quarta terminação.
Ele fala assim, já ajudaria, porque eu criaria uma diferença com a oxítona e teria uma estrutura para isso tudo. Ele voltou a olhar as palavrinhas. E aí, olha só, vou mudar de novo a cor da minha caneta. Vou para o azul agora. Ele descobriu que existia uma quarta, existem várias, mas a quarta, depois do AEO, que tinha em grande quantidade, era em ou ens. E aí ele falou assim, bom, eu volto para vermelho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa quarta terminação, que é para trazer a minha oxítona. Por quê? Porque está fácil acentuar assim, né? Regra de acentuação gráfica. AEO em proparoxítonas todas, monossílaba AEO, e o que ele faz? Terceiro. Oxítonas terminadas em AEO em são acentuadas. Opa, consegui agora mais uma parte, não é bacana? Então vejam só o que aconteceu nesse contexto. Com uma regra simples, AEO em, ele acentuou três grupos. Então olha que fácil que ficou. Se terminasse aí seria bom, não seria não? Olha só. Proparoxítonas todas, monossílaba AEO, oxítona AEO em. Simplesinho assim. Só que agora chegou a hora de ir para o quê? Para a quarta estrutura, que são as paroxítonas. Só que aí o bicho pegou. Por quê? Porque paroxítona eu tenho mais do que todas. Mais do que todas. Eu tenho uma semelhança dela com as demais? Sim, a maioria das paroxítonas termina em AEO em. Só que todo o restante é diferente. Ela é a única que é na antepenúltima, ela tem mais do que as outras, tá? Nenhuma das outras é acentuada na mesma posição. Ele falou, o que eu faço agora? Ele falou assim, todas têm uma semelhança, a paroxítona tem mais diferença do que semelhança. Ele falou, bom, como todas eu acentuei pela semelhança e a paroxítona é diferente, já sei, vou acentuar pela diferença. Olhem a lógica dele. Ele pegou e fez assim, eu vou pegar essas AEO em que estão aqui, ó, que antes foram acentuadas, e vou construir a minha quarta regra dizendo o seguinte, paroxítonas terminadas, ou melhor, deixa eu botar aqui, ó, terminadas em AEO em, ele não acentua. Não acentua. Como assim? Veja, você vai perceber que não existe uma paroxítona terminada em AEO em que é acentuada. Mas e aquela ali no chão roxo? Não, vamos entender uma coisa. Criança vai aprender, ela tem que aprender o quê? Olha a regrinha de acentuação, não é isso que está sendo dito aqui em cima? O que é acentuar? É que nem bife acebolado. Acebolado não é com cebola? Acentuar é com acento. Como é que eu ensino uma criança a colocar acento não colocando acento? Então a regra de acentuação significa onde eu ponho o acento, tá? E em qual palavra, em que posição. Então, eu coloco acento em todas as proparoxítonas, eu coloco acento nas monossílabas tônicas terminadas em AEO em, eu coloco acento nas monossílabas terminadas em AEO, nas oxítonas terminadas em AEO em, e não ponho acento nas paroxítonas terminadas em AEO em. Onde que eu ponho? Em todas as outras. Em todas as outras, tá? Mas como criança não pode pensar assim, ele pegou todas as outras, que é o quê? I, U, tá? IS, US, L, PS, ão, tá? E foi construindo. E colocou aquela li, no, chão, roxinol. O que é isso daí? Terminadas em OL, em N, e assim por diante. Tá? E assim, ON, e assim por diante, todas elas foram construídas. Tá? Então ele criou uma regra de onde acentuar e que a criança tinha que decorar, mas não que a lógica tenha feito isso, hein? A lógica disse,
não se acentuam as paroxítonas terminadas em AOM. Mas vejam só, quer ver uma coisa interessante? Vamos voltar para aquele outro quadro? Olha só o que a gente percebeu aqui. Ó. Vou apagar tudo que está aqui. Tá? Acho que eu não consigo. Não consigo. Tá vendo tudo isso aqui que está aqui? Eu quero que você perceba uma coisa. Tá? Como a maioria das palavras termina assim, ó, somando vogal mais consoante ou consoante mais vogal. Tá? Vogal, consoante. Pessoal, o que é vogal? Vogal são os sons representativos que saem direto pela garganta. É por saem pela voz. A, E, I, O, U. Viu só? A, E. Não põe empecilho. As consoantes, elas são com as vogais. Elas sozinhas não produzem som. Tá? Então, por exemplo, é assim, olha só. Ba. Eu tenho que botar o B mais o A, porque senão fica assim, ó, e não sai som. Tá bom? Então, consoante é uma com a outra. Então, o que ele descobriu? Olhando para o final das palavras, que a maioria das palavras termina como? Ou vogal mais consoante, ou consoante e vogal. Porque é essa combinação. Consoante nasceu para ficar junto com vogal. Então, olha só. Por exemplo, oxitonar. Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Ó, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Opa! Apareceu uma coisa diferente aqui, ó. Vogal mais vogal. O que é vogal mais vogal? Posso ter duas vogais juntas? Posso. Só que eu sempre terei uma que é forte e uma que é fraca, porque, na verdade, a gente não tem duas vogais na mesma sílaba. Cada sílaba tem apenas uma vogal. O que eu tenho é uma vogal forte, que eu chamo de vogal, e uma outra que é fraca, que eu chamo de semivogal. Tá? Como é que eu sei? Aquela que eu pronuncio mais forte é a vogal. Por exemplo, pneu, eu, o E é mais forte. E o U é mais fraco. Então, sempre que eu tenho numa mesma sílaba duas vogais, uma é vogal, a outra é semivogal. A união de duas vogais na mesma sílaba recebe o nome de ditongo. E o que ele percebeu nessa brincadeira? Vamos avançar. Ele percebeu que o ditongo é uma característica incomum das palavras na terminação. É incomum. O comum é consoante com consoante. Perdão, é consoante com vogal. Vogal com vogal não é certo. Vogal fica sozinha ou com a consoante. Consoante fica com vogal. Tá bom? Agora, quando eu tenho vogal com vogal, isso daqui foi uma criação um pouquinho conturbada. E aí entram valores e conceitos que eu gostaria de explicar para vocês, porque a gramática tem isso. A gramática, ela é sexista, como nós vimos, ela valoriza o masculino e não o feminino, ela estabelece relações de poder e de força, mas ela também tem conceitos religiosos e sexuais muito fortes, principalmente a nossa gramática da língua portuguesa, que é calcada em valores da formação cristã. Tá? Não despreza-se nada, mas veja, é uma característica. Na nossa língua, se eu digo assim, ó, Deus, eu o venero, esse o pode ser colocado em letra maiúscula para fazer representação de Deus. Agora, se eu digo Krishna, eu o venero, esse o não vai. Buda, eu o venero, esse o não vai. Por que não? Porque dentro da nossa língua não existe o reconhecimento desses valores. Tá? Da mesma maneira, existem preconceitos. Tá? Quais são os preconceitos? Homem nasceu para se casar com mulher. Então, as coisas, o que é? Olha só aqui a metáfora. As coisas encaixam. Pininho em buraquinho. Tá bom? Você fala, professor, isso daí parece uma alusão sexual. E é mesmo. Por quê? Porque dentro desses valores havia conceitos e pré-conceitos estabelecidos com muita clareza para eles, em que só havia duas estéticas humanas, o masculino e o feminino.
tá bom? O homem e a mulher, tá? Tudo que houvesse de diferente, para eles era diferente. É lógico que a gente sabe que havia, veja, para com isso, né? Isso daí na cabeça deles, tá? Mas é lógico que você tinha, como hoje em dia, escolhas, opções, tá? Valores sexuais diferentes. Mas isso era discriminado por eles. Então eles viam toda forma diferenciada como elementos a serem excluídos. E aí ele viu o seguinte, percebeu que quando eu tenho vogal com vogal, não é pininho tentando encaixar em furinho, desculpa aqui a expressão, o que é vogal com vogal? Pininho com pininho, furinho com furinho, que para eles era algo diferente. Então o que eles vão fazer? Eles vão estabelecer isso daí, ó. Vamos criar então uma estrutura para diferenciar, porque isso daí existe, mas a gente acha que é diferente. O que eles fizeram? Eles compreenderam que uma palavra terminada em ditongo também era uma estrutura diferente. Então eles jogaram isso para as paroxítonas. Quem que eu acentuo na paroxítona? Quem é diferente. As paroxítonas acentuam o quê? Os diferentes. Então, como ele viu que ditongo era diferente, ele falou assim, ó, paroxítonas terminadas em ditongo. Ele falou, então, se for terminado em ditongo, sim. Tá? Então, qual que é a regra das paroxítonas? A regra das paroxítonas são simples, tá? A, E, O, em, não, eu acentuo tudo que não terminar em A, E, O, em, mais as que terminarem em ditongo, tá? Tudo. Qual que é a nossa regra de acentuação, então? A, E, O, em. Proparoxítonas todas. Monossílaba, tônica, A, E, O. Oxítona, A, E, O, em. Paroxítona, tudo o que não terminar em A, E, O, em, mais as terminadas em ditongo. Pronto. Construímos aqui o quê? Em tese. Tá? Em tese, nós jogamos aqui, ó, uns 95% das palavras foram acentuadas. Não é interessante? 95%? Poxa, eu sei a grande parte das palavras. Grande parte não significa todas. Sobraram algumas ali. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que trabalhar com essas. Vou tomar água, senão eu vou tossir aqui. Eu vou trabalhar com essa nova estrutura. Então, o que ele fez? Ele deu mais um passo, tá? Resolve uma boa parte. Que é o quê? Olha só aqui, ó, para vocês contemplarem, no materialzinho que vocês vão receber, tá aqui, ó, aquela estrutura que eu fiz aos poucos para você ver o funcionamento, né? Ó, a única coisa, eu vou fazer uma correção aqui, tá? Por quê? Porque essa minha segunda barrinha aí, ó, foi onde não devia. Quer ver? Vejam só. Fazendo a correção aqui no ar, hein? Ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Por quê? Porque ele não contempla o em, né? Ah, corrigi. Olha que bacana que ficou. Então agora você vê direitinho, não é não? Ó, o que nós temos aqui, ó? Proparoxítonas todas, tá? Tá lá em cima. Deixa eu apontar direito. Depois, monossílaba, não vou ficar fazendo isso daqui, ó. Então o que nós temos aqui? Deixa eu voltar para minha vermelha. Tá aqui, ó. Proparoxítonas todas. Monossílabas tônicas em AO. Oxítonas em AO, em. E paroxítonas terminadas em AO, em. Não, se terminarem em ditongo, sim. Tá bom? Então você viu aí qual é a nossa estrutura que dá aqueles 95%. A questão toda é o quê? Que aquela brincadeirinha, deixa eu voltar aqui para a minha posição, aquela brincadeirinha que nós vimos dos ditongos, elas eram uma marca diferencial bastante grande. Ela representava uma diferença bastante significativa. E ele começou a observar naquele pouquinho que restou, porque agora, vejam, a regra lógica ela pega a maioria. Só que sobram algumas palavras
que não se encaixaram naqueles 95%. Tem que trabalhar com elas agora. Então, o que eu vou fazer para trabalhar com elas? Eu vou observar o que acontece com aquele resto e ele descobre uma outra coisa interessante, que entre aquelas que sobraram, havia algumas palavrinhas, tá, que tinham uma acentuação independente da posição em que elas caíam, tá, da posição que elas caíam. Por quê? Porque era uma construção clara, ou seja, uma construção com ditongos abertos. Esses ditongos abertos, ó, ei, oi e el, eram o quê? Muito significativos. Não importa onde eles caíssem, eles eram tônicos, fortes. Então ele ia acentuar, tá bom? Ele ia acentuar. Então o que ele fez? Falou, bom, vamos pegar isso daqui e todas as palavras a gente vai acentuar. Então o que ele fez? Por exemplo, ó, anéis. Quando eu digo aberto, é assim, ó, ei, oi, el. Como é que eu fecho? Ei, oi, eu. Então, ei, oi, eu não. Ei, oi, el, sim. Então, por exemplo, anéis, herói, céu, ideia, heróico, assembleia, todas elas tinham ei, oi, el e eram acentuadas. Porém, havia um probleminha que passou durante muito tempo sem que ninguém percebesse. Que essas três que eu usei aqui em cima, ó, oxítona, monossílaba tônica, elas eram exceções, perceberam? Então elas entraram para acentuação. Só que as de baixo, vejam, ideia, heróico, assembleia, elas eram paroxítonas. Só que olha como elas terminam, em A, em O e em A. Lembram aqui, ó, que paroxítonas terminadas em A, E, O, em não são acentuadas? Essa é a nossa regra básica. Quando a gente volta para cá, ideia, heróica e assembleia eram paroxítonas terminadas em A, E, O. Então isso daqui entrava em conflito com aquela regra antes da reforma ortográfica. O que aconteceu? Reforma ortográfica veio e corrigiu isso tudo. Como é que ela corrigiu isso tudo aqui? Resgatando a lógica. As pessoas às vezes não entendem que a reforma ortográfica é um trabalho totalmente lógico. Só que, como a lógica não é passada para a gramática, por quê? Porque criança não tem lógica, e gramática foi traduzida para ensinar criança e não adulto, ela só teve que somar. Ó, agora não é mais acentuado e não se fala por quê. É por uma razão. Essas palavras ideia, heróico, assembleia, e seja lá o que for, epopeia, não importa, elas não são mais acentuadas por uma razão, nunca deveriam ter sido acentuadas, porque elas entram em conflito com a regra básica inicial. Então, depois da reforma, nós tivemos que ajustar essa regrinha número 5, que diz o seguinte, ó, acentuam-se os ditongos abertos ei, oi, el, no final das palavras. Então, dessa maneira, o que eu fiz? Eu fechei a minha estruturazinha com esse tipo de acentuação, tá bom? Então, olha só, registrado, marquei essa minha estrutura. Faltava o quê? Um grupo pequenininho de palavras. Faltava um grupo pequenininho, que era a dos hiatos. O que ele percebeu? Que ainda existia vogal com vogal, só que agora elas não estavam mais na mesma sílaba. Quando eu tenho vogais em sílabas separadas, elas são vogais mesmo, e nós chamamos de hiato, tá? Então, o que ele percebeu? Que havia um grupo ainda de palavras que não se encaixavam em nada, mas que tinham uma forte tonicidade. Ele falou, então vou reservar essa, que foi a última estrutura. O que ele fez? Ele descobriu que quando a palavra trazia um hiato, tá? Ou seja, uma vogal em cada sílaba, mas que essa segunda vogal fosse I ou U, viesse sozinha ou acompanhada de S, e nunca viesse antes de NH, o que ele faria? Ele ia acentuar. Por quê? Porque era um grupo significativo e satisfatório. Tá bom? Então, o que ele fez? Ele organizou. Qual foi a regra? Acentua-se a segunda vogal do hiato. Se ela for I ou U, tem que ser tônica, tá? Forte. Ela tem que estar sozinha ou pode ficar com S, só isso, sozinha com S. Mas depois dela não pode vir NH. Ah, professor, por que isso? Porque foi o grupo que ele construiu e separou com maior palavras para poder resolver. Ele falou, bom, essa é a característica, esse é o grupo, assim a gente construi uma regra. Tá? Observação e criação de regra. Tá bom? Então vejam só, por exemplo, sair. Vamos sair
ir. Olha só. É hiato? É hiato. A minha segunda vogal é I? É I. Tá sozinha na sílaba? Não. Então não leva acento. Tá? Então vamos imaginar. Eu agora vou contar uma historinha, né? Eu vou ligar para a namorada. Tá? A minha eterna namorada. Eu vou ligar para ela. Eu vou dizer, meu bem, vamos sair? Ela fala, vamos sair. Tá bom. Então eu falo assim, olha lá, hein? Eu já saí. Sair é hiato? É hiato. Minha segunda vogal é IU? É I. Tá sozinha na sílaba? Tá sozinha. Vem dizer NH? Não. Então olha aqui, ó. Olha o acento dela, que bonito, ó. Tá aqui, vou até aumentar. Saí. Tá? Levou acento. Chego lá na casa dela, o que ela tá usando? Uma sainha. É hiato? É hiato. Minha segunda vogal é I ou U? É I. Tá sozinha na sílaba? Tá sozinha. Vem antes de NH? Vem. Então lembre-se, não tem acento. Eu olho para ela e falo, o quê? Você tá de sainha? Né? Não, senhora. Com sainha, não. Não vai mostrar o acento. Então, sainha não tem acento. Ela fica brava comigo, lógico, né? Que é atitude machista. Ela falou, você é ridículo. Eu falei, eu entendo. Falou assim, você não quer que eu mostre a minha saúde? Né? Falou, saúde. É verdade, né? Olha só. Saúde é hiato? É hiato. Tá aqui, ó. Minha segunda vogal é IU? É U. Tá sozinha na sílaba? Tá sozinha. Vem antes de NH? Não vem. Então, quem tem saúde, mostra o acento. Olha lá eu, machista, de novo. E ela reclama, você só tem atitudes que me decepcionam. Para você, eu deveria mostrar, na verdade, a minha feiura. Né? Para você ficar feliz, eu tinha que ser uma baiuca. Fala assim, eu não aguento mais você. Eu vou tirar férias, vou embora, vou lá pro Piauí. Ah, tá bom? Beleza. O que eu tenho aqui, ó? Vogais tônicas, U, I, sim. Sozinhas na sílaba? Sozinhas. Vezes NH? Não. Só que antes elas eram acentuadas, minha gente. Feiura, baiuca, Piauí, tudo acentuado. A questão é que não é verdade, eu não tenho hiato. Aqui, ó. O que eu tenho, ó, ditongo, mais vogal. Pessoal, ditongo mais vogal é ditongo mais vogal. Ele fala, mas é o falso hiato, então eles acentuavam. Pessoal, falso é falso. Olha novamente o que aconteceu. Veja mais uma vez o que aconteceu. Simples. Havia um erro, porque as pessoas estavam acentuando feiura, baiuca e Piauí como se elas fossem hiatos, e elas não são hiatos. Elas não são hiatos. Tá bom? Não são hiatos. Então elas nunca deveriam ter sido acentuadas. Tá? Tanto é que, depois da reforma ortográfica, não são mais. Mas e Piauí? Por que Piauí continua sendo acentuado? Pessoal, porque Piauí é nome próprio. E a reforma ortográfica não pode mexer com o nome, porque isso daí é um registro. Tá bom? Então vejam só. O que aconteceu com as regras do hiato? Ela continua? Continua. Só que as palavras que antes eram acentuadas com a confusão de que fossem hiato, não são mais acentuadas. Essa característica não existe mais. Tá? Essa relação não é mais apresentada. Então, isso não foi mais acentuado. Tá bom? Então, vocês viram aí o quê? Essa condição básica, que é o quê? A acentuação gráfica a partir da lógica gramatical. Próximo bloquinho a gente fala mais sobre acentuação, mas vamos o quê? Falar sobre os acentos diferentes, porque a acentuação gráfica, na verdade, terminou agora. Acabou. Acentuação gráfica, 6 regrinhas. Tá? O AEL das 4, ditongo EOL e o hiato com a segunda vogal tônica I ou U sozinho, acompanhado de S, nunca antes de NH. Tá bom? Então, próximo bloco, a gente vê o que? As outras estruturas e a lógica das demais acentuações. Até já.